Esse dia tão especial, procurei hoje conversar com um amigo de infância, Antônio Wellington Rezende Monte, professor Etim. Eu sempre digo assim para os meus alunos, eu sempre digo assim, é como se eu tirar um pedacinho de mim e colocar em você. Aquilo que eu aprendi, eu estou passando para você, e aquele velho detalhe, e você sempre se depara hoje com pessoas formadas, que têm um emprego diferente do seu, que têm uma rentabilidade muito grande, mas isso para a gente é um prazer. Um prazer de ter ensinado alguém, que alguém aprendeu. Existe uma coisa importante também nesse processo todinho, que é o seu compromisso e a sua responsabilidade. Muitas vezes, independente do seu salário, independente de uma série de fatores, você tem que ter esse compromisso e essa responsabilidade. Na tua história como professor, você já encontrou alunos formados em diversas áreas, ganhando salários não sei quantas vezes maiores do que o teu. Isso nunca te incomodou, ou seja, nunca trouxe assim a vontade de ser aquilo, a vontade de ter exercido uma outra profissão? Você sempre se sentiu e se sente feliz em ser professor? Quando eu cheguei aqui, você até perguntou pela minha mãe, Sim, sim. Que foi ela que me colocou nesse projeto de educação. Quando eu concluí o ensino médio, eu voltei para Crateús, eu fui para a faculdade, ela saiu da casa dela, lá de casa, foi lá na Dona Joaninha, no Colégio Pio XII, falando aqui do Colégio Pio XII, todo mundo vai lembrar, da Dona Joaninha, certo? E eu estava lá disponível para dar umas aulas, e em um futuro bem próximo, a Dona Joaninha me chamou, e eu fui, e dessa chamada da Dona Joaninha até hoje, exerci, me formei, me qualifiquei, fomos a várias universidades, fizemos infinidade de cursos e ainda hoje fazemos. É um pouco dessa história, que como professor, que a gente começou. Enfim, ainda estamos aqui, fizemos concurso, passamos no concurso do Estado, mas sempre lembrando, nunca deixei a escola particular. Da tia Joaninha, como a gente carinhosamente chamava e continua chamando, tia Joaninha. Tia Joaninha do Padre Bonfim, Bonfim, Você teve a oportunidade de você conhecer o Padre Bonfim? Conviveu com ele ainda assim? Hoje Sim. Quando a gente chegou lá no Pio XII, ele era o diretor da escola. Sim. A Dona Joaninha assumia uma parte lá mais ou menos financeira. Nós tínhamos também a nossa saudosa Dona Machadinha, que é bom relatar também, que ela era e foi e sempre a nossa coordenadora. Uma grande educadora, Grande educadora, uma qualidade, uma pessoa maravilhosa, uma competência, sem fim. Aí nós tínhamos, o tio Zezé, como era chamado, que era o Padre Bonfim, que ele sempre estava por lá, mas a Dona Joaninha realmente, ela que resolvia todas as coisas do Colégio Pio XII. Eu tinha outra professora e eu sempre tive assim, um carinho muito especial por ela, além de ser uma mulher que eu achava, e continuo achando ainda, uma mulher muito elegante, a Dona Toti. Rapaz, eu não ia dizer não, mas quando tu começou esse discurso aí, eu disse, rapaz, ele vai falar da Dona Toti. E a Dona Toti, se tu encontrar a Dona Toti, ela é a mesma pessoa. Do mesmo jeito, a mesma forma carinhosa de te tratar como ela tratava antigamente. Era uma mãe, que a gente tinha, e hoje se tu encontrar com ela, se Dona Toti, a senhora tá do mesmo. Educação, uma mulher finíssima, Dona Toti. Tinha ali foram muitas professoras, muitas pessoas que passaram pelo Pio XII. Foi uma base assim, de formação muito grande para a nossa geração, A exemplo de escola de comércio, a exemplo estou falando de escolas particulares, Pio XII e escola de comércio, eu acho que foram assim as maiores referências no início da história, em escolas no início, no nosso começo, realmente a referência era o Pio XII, para mim veio o primeiro. Sim. Depois é que eu fui lá na escola de comércio. Só lembrando aqui, Etim, a mãe do Etim, Expedita, natural das Queimadas, de onde eu sou, E a mãe, ou seja, a avó do Etim, foi minha professora lá nas Queimadas, a dona de Lourdes Rezende. Exatamente. Ensinava na casa dela, aquele ensino ainda da época que tinha palmatória, que tinha arguição,
que fazia gosto, né? Que quem passou por aquele ensino hoje Sim. ainda se lembra e se lembra com muito carinho. Foi o curso de pedagogia aqui na FAEC, né, em Crateús mesmo. Mas eu nunca vou esquecer do que eu aprendi lá. Mas foi o curso que me deu muita base. Eu acho que hoje ele é muito diferente, né, do que era hoje. A gente fez o curso de pedagogia e na conclusão já se habilitava, né, numa área. Você escolhia uma área, né, que se dedicava e a classe era dividida e era bem interessante, né? Então a gente foi, né, até pela habilidade, né, da matemática, e lá tu vai lembrar também, nós tínhamos o professor Santos. Sim, professor Santos. O professor Santos de matemática, uma infinidade. Um cara era um professor, um cara. Francisco de Assis Santos, exatamente, sabe? Ele era um excelente professor, grande amigo, grande pessoa, um grande matemático, né? A gente aprendeu muito com o Santos. Né? Então, esse curso de pedagogia, ele trouxe, e quem faz não se arrepende, porque existe uma coisa no professor chamado didática. Né? Nós temos professores, eu convivo com professores hoje, que eles têm um conhecimento, né, enorme da causa, da sua disciplina, mas ele tem algumas dificuldades em transmitir. Eu disse, rapaz, tu não fez pedagogia. Ele disse, rapaz, mesmo, não fiz pedagogia. É que se tu tivesse feito pedagogia, tu tinha passado por uma didática e tu tinha aprendido a didática e tinha aprendido a tua disciplina. Né? E depois as minhas habilitações, né, nas áreas exclusivas de matemática, uma infinidade de cursos no Estado, né, quando a gente passou no concurso, o Estado nos proporcionou, né, várias habilitações em matemática, né, sempre ligado a essa área. Eu lembro mais, passava de semana em Fortaleza, né, o governo, ele nos contratou e nos habilitou, sim, nos treinou, nos capacitou, né, para que o nosso nível de aula ele fosse diferenciado. E hoje nós temos, Edmilson, né, no estado do Ceará, você vê aí os números do estado, né? Com certeza. A referência, né? Referência do estado do Ceará, dentro de 100 escolas, de 100 escolas do país, nós temos 87 que tem um nível altíssimo de conhecimento. Isso é e eu digo sempre assim, é porque tem alguém trabalhando, né? Tem alguém fazendo, né? Apesar das dificuldades, mas o estado do Ceará está muito bem servido na educação. E a gente espera que continue, né, Tim? Porque é importante. Os alunos nossos do Ceará, quando se propõem, quando se submetem a um tipo o ITA, né, tipo o IME, tipo outros cursos aí. Sempre tem alguém lá. Sempre tem alguém lá. Isso para nós, nós cearenses, é por demais gratificante. Agora, Tia, a tua peregrinação, digamos assim, como professor aqui em Crateús, foram várias escolas. Saindo do Pio XII, como é que foi aí a história, depois do Pio XII? Rapaz, a gente começou no Pio XII, e assim, eu sempre digo para quem está nos ouvindo e que vai nos ouvir, né? Sim. Que quando você assuma com responsabilidade, procure mostrar seu trabalho, procure mostrar sua competência. E foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. A gente muito jovem, passou a ter um compromisso, uma responsabilidade, e as escolas começaram a olhar para ti, né? Começaram a te contratar. Chegou uma época que eu trabalhava em 3 escolas. Eu andava no Pio XII, na Escola de Comércio, e na mesma época aqui no Sonho Hamburgos, né? A gente já chegou, né? Aí no Sonho, ficar nessas 3 escolas, dava 15 aulas por dia, você sabe disso, né? Corria para um lado, corria para o outro, né? Não podia nem sair, tirar uma licença, louco, rapaz, colocar outro no lugar. Né? Não tinha, né, muita essa folga, você trabalhava de segunda a sexta e procurava atender. Não atendia mais porque o tempo não dava, né? E aí uma outra pessoa que quando tu me falou, né, pra gente vir conversar, eu passei o dia pensando, né, e captando aqui umas imagens. Quando eu fui para a escola pública, e tu vai lembrar o nome dela também, que eu aprendi demais com ela, que foi a Dona Irene. Ah, sim, Dona Irene. Acho que é Dona Irene Marcelino, se eu não me engano. Né? Morava ali no Barrocão. Morava no Barrocão, esposa do seu Jorge. Sim, exatamente, né? E quando nós fomos lá no Manelmano, que ela, através com o Nenzé, que o Nenzé era o prefeito na época, ela conseguiu, com o Nenzé, fazer uma escola de ensino médio financiada pelo município. Né? E nós tínhamos uma equipe, né, de professor, estava eu lá, estava o Neto Cachorrão, né? Estava uma série de professores, né? Mas a Dona Irene, ela tinha aquela forma tradicional. A gente aprendeu demais, e eu acho que hoje, eu sempre falo assim, a gente deveria ser também um pouquinho mais tradicional também, para que
o aluno consiga aprender mais. Acho que um pouco de tradicionalidade não faz mal a ninguém. Tá? E a gente aprendeu isso muito com a Dona Irene. A Dona Irene tinha a forma dela de ser, e aquilo ali foi passando pra gente, sabe? E ela tinha um carinho enorme pela gente, sabe? Pela forma de ser. Aí nós chegamos ao Manuel Mano. Quando eu cheguei lá no Manuel Mano, aí teve o concurso do Estado, né? Aí a gente passou no concurso do Estado, a diretora era a Tia Iracema, do Zé Coelho, né? E aí a gente trabalhou lá e depois a gente passou pela eleição, né? Eu fui o sucessor da Tia Iracema, eu assumi, né, a direção da escola, né? Fiquei 2 mandatos lá. Depois surgiu o prédio novo do liceu, né? Certo? Nós que fomos o diretor lá também. Lembro que era no governo Lúcio Alcântara já, né? E o Lúcio Alcântara estava terminando o mandato e porque queria inaugurar a escola e era nós que íamos direcionar essa escola lá. Né? E hoje, né, virou a escola profissionalizante e hoje ela tem um prédio moderno, né, lá na saída lá para a Independência. 2 estágios, né? E sempre crescente, né? E assim, e aí nessa mesma época aí, né, surgiu o Colégio Vitória, né? Que é uma escola hoje está muito bem sucedida também, na cidade de Crateús. Eu passei 15 anos lá no Colégio Vitória. 15 anos? 15 anos, da fundação. Não cheguei no ano 2000 lá, né, quando começou. Né, nós chegamos lá depois do meio do ano, mas foi no ano realmente que ela começou, que ela surgiu e tudo. Eu não trabalho mais em Crateús. Recebeu uma proposta, né, uma cidade vizinha, né, Nova Russas, o Colégio Vale do Curtume, né, que também é uma referência que deve ser citada aqui. Colégio Vale do Curtume, fundado pela dona Cremilda Tavares, né, que é a fundadora da escola. Acho que ela está com uns 94 anos, Edmilson, ainda vive, lúcida. Né, e hoje nós temos lá o nosso diretor, que é o Adalberto Filho, que é o diretor da escola. E a gente está lá e o meu contrato do Estado eu levei para a escola Alfredo Gomes, que hoje tem a nossa diretora Maria Lúcia, uma pessoa que a gente também tem um maior apreço por ela, e a todos os profissionais, né, lá de Nova Russa, dessas 2 escolas, o meu grande abraço. Assim, Edmilson. E sempre matemática, né? Sempre matemática. Você não sabe a forma como esse povo em Nova Russas me recebeu e me recebe, me trata até hoje. Sabe? Tim é neto de professora, tem tios professores, exemplo da Tia Iracema, tem um irmão que hoje é advogado e professor lá em Manaus, né, Vale Verde. E a esposa é professora, bastante conhecida aqui na nossa cidade, também de matemática, que é a professora Radélia, né? Aproveitar para mandar um abraço e parabenizar em nome dela, abraçar todas as mulheres, todas as professoras, né? E outro amigo também nosso, que trabalhamos muito tempo em sala de aula aqui, Arquimedes, né? Professor Arquimedes, Química, Biologia. Teve um período na história de Crateús que nós trabalhávamos os 3, nós tínhamos um cursinho, né? Eu dava aula de Física, o Etim em Matemática e o Arquimedes Química ou Biologia ou vice-versa, entendeu? O professor Gilmar, não era? Sim, Português, Gilmar, um grande amigo. E esse cursinho funcionou ali nas dependências do Pio XII por muito tempo. Nós preparamos alunos para a FAEC na época, né? E para os concursos do Banco do Brasil, concurso sargento. Tem até um episódio interessante de um concurso em São Miguel do Tapuia. Fala um pouco aí, Tito. Rapaz, essa história é muito grande. Eu acredito que a Lurdizônia vai ouvir esse texto aqui. É uma grande amiga, né? Que a gente fez um curso de pedagogia juntos, né? A Lurdizônia, a gente passou a estudar junto, né? A gente estudava realmente para concurso. E surgiu uma coisa, uma inscrição assim de imediato, que era só um dia no concurso do Banco do Brasil em São Miguel do Tapuia. Aí nós se taca daqui para lá, o Edmilson numa Toyota. Rapaz, é uma aventura muito grande. E nesse, né, meio nós tivemos a felicidade, né, da Lurdizônia, né, ser aprovada no concurso. A princípio ela foi trabalhar lá mesmo, né, em São Miguel, que ela era para lá, acho que depois ela teve por Teresina. Eu encontro sempre ela aí, né, no Facebook, ela, né, na vida dela, e foi um prazer enorme conviver com ela. Né, e essa aventura lá. Bem uns 5, acho que 6 naquela época passaram. Passaram, né? Nossos alunos, né? Nossos alunos, exatamente. Né? Isso foi uma satisfação muito grande em ter eles, né?
Nós fomos com eles, com esses alunos, para fazer as inscrições lá em São Miguel do Tapuio e depois levamos para fazer as provas. E o interessante é que a gente podia ter se inscrito também para o concurso e não nos inscrevemos para não tirar a oportunidade dos alunos, né? Esse fato é importante, eu já mencionei até isso em outras oportunidades, mas é verdade. E nós fomos na Toyota, a Toyota deu pré. O Elton, o Etim, conhecido por todos nós, ele é exclusivamente professor, porque nós temos muitos amigos hoje que estão na sala de aula, mas ele tem uma outra função. Às vezes é um engenheiro que é professor de matemática, é um advogado que é professor de outra história na área de humanos, mas não, o Etim sempre foi professor, a profissão professor, né? Nossos pais, minha mãe e meu pai sempre, né, deu muito conforto a gente agradece, né, assim, pela forma que eles realmente nos conduziram, né, colocaram a gente para estudar em escolas boas, a gente sempre teve essa oportunidade de estudar em escolas boas. E sempre exercemos realmente a função de professor com dignidade. Eu sempre uso hoje, a gente sempre teve muito respeito pelas pessoas, pelos alunos, né? Tratar bem, né? Respeitá-los, essa é uma forma, né? De ser, né? Nosso trabalho na educação. E Edmilson, assim, nós temos que ressaltar aqui também, nós temos algumas dificuldades, né? Hoje, principalmente em termos de aprendizagem, né? Assim, a aprendizagem, ela não é mais como antigamente, certo? E nós temos que ressaltar também 2 anos de pandemia, né, que passamos 2 anos trabalhando de forma online, remota, né? A gente aprendeu muito, Edmilson, sabe assim, começamos com as atividadezinhas, fomos indo, daqui a pouco a gente estava aqui, estamos aqui conversando. A gente espera que em 2023 mude um pouco, né, o nível, né? Nem todos, né? Você sabe que mas a gente percebe, né, assim, essa dificuldade, esse nível, né, de aprendizagem, ele tem que melhorar. Os números do nosso estado, eles já são muito bons. E se a gente conseguir fazer com que eles consigam ter a escola como uma prioridade realmente maior, que ele consiga aprender e que tenha a necessidade de ir à faculdade, né, de ir à universidade. A gente sabe que o índice do estado é um índice invejável até por outros estados, certo? Mas eu percebo, Etim, que está tendo uma deficiência dos alunos. Por exemplo, você é professor de matemática, ensino médio, tá? O aluno que está vindo lá da base, cada ano que passa, ele está chegando para o ensino médio com mais dificuldade. Sim. Eu não sei se essa impressão é verdadeira. Isso é verdadeiro. Porque também faz tempo que eu não estou na sala de aula, mas aqui e acolá, às vezes a gente dá uma aula particular e a gente percebe aquele conhecimento básico que na nossa época de estudante, que a gente absorvia logo nas séries iniciais, o aluno hoje está demorando mais tempo para absorver. Procede essa minha informação? Procede sim. Edmilson, da mesma forma que o professor lá da universidade reclama de nós, né, que nós somos professores de ensino médio, nós fazemos a mesma coisa. É uma escadazinha, né? Então, assim, os números da educação, eles são bons, mas hoje, a gente, falando em termos de estado, até nível de escola particular mesmo, a gente hoje trabalha muito com números, né? Números, meta. Nós temos uma meta de aprovação, nós temos uma meta de abandono, né? E assim, as metas de recuperações, elas são muito pequenas, tá entendendo? Existe, mas os números, né? E a escola, ela tem que manter aqueles números, ela tem que fazer com que aqueles números realmente... Mas aí fazer número é muito fácil, você tá entendendo? Agora, aprender é que é difícil. É o problema. E esse seu comentário aí, ele é pertinente, ele não é da agora, né? De uns tempos para cá a gente percebe essa deficiência, né? De um nível para o outro, você tá entendendo? Mas desde quando o número começou a se fazer mais forte. Quando se começou a fazer mais número, que a gente passou a ser mais cobrado para que aqueles números ali, eles apareçam. Exatamente. Né? E fazer, como eu disse para você, faça agora fazer esse nível de aprendizagem. E aí, assim, e a gente sente isso, o professor da universidade sente, e com toda a razão, a gente não tira a razão dele, entendendo? Dele falar. A gente escuta N, né, comentários, poxa, recebi o aluno assim, mas nós também recebemos.
nós tentamos tratar ele da melhor maneira possível, tirar a deficiência dele, né? Rapaz, olha, o que a gente faz, Edmilson, de ações dentro da escola pública, que o governo do estado do Ceará nos proporciona, é um leque de coisas muito grande que a gente faz, exatamente para tirar essa deficiência, né? E fazer, hoje nós estamos usando muito hoje dentro das escolas, recomposição de aprendizagem. É um nome bonito, é um nome interessante, né? Recompor o que perdeu. Não é nem o que perdeu, é que o aluno deixou, né, de aprender, né? Ele não captou aquilo ali. E a gente faz isso dentro da nossa escola de ensino médio hoje. Mas como ele não fez isso no tempo certo, essa recuperação... Ela é lenta. É lenta. Ela é lenta, ela demora. A gente vai, dentro das escolas públicas, agora na próxima quarta-feira tem a prova chamada SPAES, que é uma prova que mede o nível das escolas no estado do Ceará. Essa prova hoje, elas são uma prova de português e matemática. E quem faz são os alunos de terceiro ano, no ensino médio, só terceiro ano quem faz. E a gente foi lá em todas as salas e eu mostrei para eles, olha pessoal, nesses 3 anos que nós estamos aqui com vocês, nós estudamos todos esses assuntos que vai ter nessa prova, né? Todos, não fica nenhum sem você ter falado alguma coisa dele. Mas assim, é difícil, né? Porque são 3 anos, né? Que você passa 3 anos preparando o aluno para ele fazer essa prova e em seguida fazer o Enem, né? Que o Enem, aí é uma coisa mais pessoal dele, né? É que vai medir realmente a capacidade dele ir até a universidade, né? Dele ter essa oportunidade realmente de entrar. A universidade está bem aí, Crateús tem um outro nível hoje de educação, né? De aprendizagem, cresce muito. Temos aí o prédio da UES, né? Quase no ponto, que não é um prédio, Edmilson, é um campus, né? Temos lá na saída a UFC, né, funcionando. Temos aqui a FPO, né, que eleva um nível muito bom, foi avaliada no desse nível 5, né, que esteve aí. Então assim, faz um trabalho muito bom e Crateús, né, traz muita gente, né, muito aluno hoje vem para Crateús. E a gente quer que venha mais gente. O nosso intuito aqui realmente, mas aí assim, tem que ter a educação como prioridade. Verdade. Você é um estudante, você é um profissional, é a sua profissão, é ser estudante, é estudar, né? Porque as coisas ficam difíceis, né? Entra governo, sai governo, cada um com o seu pensamento, e aí você não tem que levar muito isso em consideração. Estude, se forme, você vai ter o seu emprego ali na frente. É a nossa missão, Edmilson, é ensinar alguém, né, a aprender e que ele vá fazer um concurso, né? Que ele vai trabalhar numa repartição pública ou num banco particular, federal, enfim. Esse é o nosso intuito, como professor, fazer com que essas pessoas cresçam, que o nível dele, né, seja até maior do que o nosso professor. Como aquele velho sempre diz assim, nós estamos conversando aqui, a gente aprende, né? Aprende um com o outro. Você liga uma televisão, você aprende. E hoje você tem na sua mão aqui, né, o seu celular, que se você souber usar ele, você vai além, né? Hoje não precisa só o professor e a escola, não. Verdade. Aqui a internet ensina, tecnologia ensina. Mas muito. aí onde eu te faço uma pergunta, Betinho, com todo esse avanço tecnológico, a dinâmica de uma aula hoje, principalmente assim, surgiu o celular, porque talvez ele hoje já tenha até diminuído um pouco. Sim. O apego do aluno com ele, mas teve um momento que era uma febre. Como é que o professor lidava com isso na sala de aula? Como é que é essa relação com a tecnologia nesse sentido, da dinâmica da aula? Rapaz, Edmilson, assim, às vezes é muito polêmico, né? Assim, tem muita polêmica ainda a respeito, mas eu como professor, eu trato de uma forma legal, uma forma bacana. Com certeza, tu já se deparou com essa situação. Muitas vezes está em outro ambiente, em outro estado, até às vezes, nas férias e tal, e de repente chegar uma pessoa e dizer, ô professor, como é que vai? Já encontrou isso? Já aconteceu? Encontrei recentemente, Edmilson. Acontece muito. Eu estive em Brasília, né, agora nas férias, e a gente encontrou, na casa dele lá, um menino lá de Nova Russas que ele estudou lá na escola, né, Alfredo Gomes, um cara lá do distrito, e ele estudou, se dedicou-se,
né? Fez um concurso do Banco do Brasil, depois veio aqui para Nova Russas, fez um curso, veio para Crateús, fez um curso de Sistema de Informação, que é um curso que os alunos têm que ir muito em evidência. Sim. Né? Sistema de Informação, lembro desse curso, né? E ele foi para Brasília, né? Trabalha lá numa agência fechada, tem um salário já diferenciado, né? Lá do interior, basta ter perspectiva de vida, Edmilson. Você ter perspectiva de vida, né? E você parar para pensar um pouquinho, né? A região que a gente vive num sertão aqui, né? Que às vezes a gente tem que pensar nisso. Mas a gente se depara, a gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz em encontrar com ele, que ele é lá de Nova Russa. É o caso mais recente, né? Que a gente, né? Com esse nível de que ele está, porque estudou, né? Parou, sentou, né? E hoje, Edmilson, isso vai muito também da família. Não podemos esquecer, né? Realmente da família. Porque a família é importante. Na hora que o pai e a mãe, ele percebe que ele tem que ir para a escola, tem que estudar, que ele tem que se dedicar, ele vai ajudar demais a gente. Ao longo da tua vida, essa data você já comemorou quantas vezes? Rapaz, Edmilson, tem que responder essa pergunta aí. É verdade. Rapaz, eu vou tirar mais ou menos assim pela... Então tem em média aí aproximadamente, né, uns 28 anos. Mas contando com aquelas primeiras aulas lá no Pio 12, para te ver. Não, que no começo, né, foi só umas turmazinhas lá, sim, depois foi que eu lembro demais. Quando eu fui, a dona Joaninha era só para recuperar umas meninas lá que não tinham passado de ano, eu fui para recuperar. E na mesma época, ainda vou lembrar o nome dela também, sim, que era a dona Dagmar. Dagmar Lopes Martins? Pronto, a dona Dagmar estava grávida. Sim. Né? E quando terminou as aulas, foi rápido, no começo do ano, em abril, terminei, a dona Joaninha, só quando foi em agosto, você vem tirar a licença da Dagmar. Certo? Eu sei que dessa licença da dona Dagmar eu nunca mais saía. Eu fiquei o ano todinho, eram 4 meses. Vou mandar um abraço para a dona Dagmar. Eu nunca esquecia da dona Dagmar. Né? Aí eu tirei os 4 meses de licença, a dona Dagmar disse, não, você fica aí no meu lugar até o final do ano, senão eu fico. Quando terminou o ano, a dona Joana disse, já tem uma turma agora, é sua mesmo. Agora... Aí pronto, aí dali, né, foi que realmente... Aí melhorou a situação. Melhorou a situação, aí começou realmente, mas é em torno aí de uns 15, dos 25... 30, eu vou botar logo os 30. 30, né, Dia 15, né, dia do professor. E aí a gente pôs a Radélia, né, que é professora, e assim, foi um fato interessante, que ela começou lá, ela deu umas aulas também no Pio 12, né, eu levei e depois a gente veio aqui, quando eu vim pro Vitória, a Radélia veio junto comigo, porque eram muitas aulas, e eu disse para a Lúcia de Fátima, que também tem o maior apreço, Lúcia de Fátima, doutor Moacir, né, eu não podia dar todas as aulas, mas ela desse uma oportunidade à Radélia, eu me responsabilizei tudo. Aí as pessoas diziam assim, ela dá aula de quê, Atinho? Rapaz, tem que ser de matemática, como é que tirar dúvida? Né? Tem que ser de matemática, tem que dar aula de matemática, né? E até hoje, né, ela exerce, né, aí também a professora, muito bem conceituada, os alunos gostam muito dela, né? E a Radélia também, ela mexe muito na mídia, né? Ela trabalha muito esse lado, né, da tecnologia. Você vê constantemente as postagens dela, né, dos alunos. Sim. E apesar de ser professor de matemática, os alunos têm um maior carinho pela gente, né? Porque é uma disciplina, né, igual a outra, apesar de algumas dificuldades, mas o respeito é o mesmo, né? A mensagem para todos os professores e, por que não, para todos os seus alunos, né? Que lhe aturaram durante esses 30 anos. Sem ele nós não somos, né? Verdade. Aquela velha história, né? Professor e aluno é um elo grande dentro das escolas. Eu sei que o funcionário lá, o diretor, eles fazem parte. Todos são importantes. São importantes. Mas o professor e aluno, né? Eles realmente são o elo maior, né, da escola. E aqui fica, né, o nosso grande abraço, né? A todos os nossos professores, né, aqui da região, que nos conhece, a gente sem citar nomes. E hoje eu quero até fazer especificamente aonde estou, né? Sim. Que são os professores da Escola Alfredo Gomes, que é a escola estadual, né? E a escola, né, Vale do Curtume, que é a escola particular. Um enorme carinho, um enorme abraço, né,
para todos, feliz Dia dos Professores. Estamos sempre aí na luta, né? Buscando melhoras, né, para a nossa educação, buscando melhora para os nossos alunos. Edmilson, a gente nunca deixou de estudar. E fique bem claro isso para o nosso aluno. A gente sempre estudou, né? Não existe, o Etinho dá aula há muito tempo. Não existe isso, pessoal, né? Se você aprende constantemente, a gente bota isso na sua cabeça. Você se formou, foi à universidade, não vai parar de estudar, né? Você tem que aprender. O aprender é eterno. O que você aprende, ninguém tira de você, né? E nós, professores, né, estamos nessa contribuição há muito tempo, né, fazendo com que realmente os nossos alunos aprendam que essa é a nossa missão, tornar ele um cidadão, tirar ele sair da escola com uma bagagem infinita da forma como ele chegou. Então aqui vai o nosso carinho, né, a todos os professores, e eu agradeço pela conversa muito boa, né? Você sempre muito dedicada, eu sempre vejo as suas postagens, as suas entrevistas, continue com esse trabalho, trazendo a sociedade, né? Ouvir, né? Eu sei que vai ter gente que vai ter paciência de nos ouvir, porque nós citamos muito nomes de alguém aqui muito importante, né? Nós não podemos, né, citar todo mundo, mas nós citamos o mais importante. Eu vou citar um também, que ele fez parte da minha história, que você até falou o nome dele aqui, que foi o Leônidas, né? Sim. Da Escola de Comércio. Jamais deveria de ressaltar o nome dele. O Leônidas, com seu temperamento, mas nós sabíamos conduzir. Ele confiava demais em mim, sabe? Sei disso. Ele tinha a maior confiança em mim, o maior respeito, e que a gente tem por ele também. Que realmente também foi um grande, né, educador, né, da nossa cidade. E as escolas mudam, né? O povo muda, as escolas vão crescendo, nós temos escolas grandes em Crateús, e de repente daqui um dia surgem outras escolas, né, uns novos diretores, novas pessoas, para que no futuro as pessoas, né, tenham a oportunidade de fazer esse tipo de comentário. E aqui vai o meu abraço enorme a você pelo convite, né? Fiquei satisfeito demais que você convidou, de rapaz, eu vou lá. E o seu trabalho é brilhante, né? Eu vejo você age em todas as áreas, né? Você convida todas as pessoas de todos os segmentos. Aqui vai o meu abraço, meu carinho. Nossa amizade é de muito tempo, né? Das nossas famílias. Com certeza. Nós viemos lá das Queimadas, a minha mãe, né, é de lá, certo? Então existe um carinho, uma reciprocidade muito grande entre a gente. O meu grande abraço por tudo de bom. Nós somos amigos de infância. Eu acho que no meu ciclo de amizade, talvez você tenha sido na infância e adolescência uma das pessoas que mais, em quem eu mais convivi, né? Na fase da educação, na fase do divertimento, né? Das festas, do futebol, então, das Semanas Santas no interior. Então, uma alegria muito grande a gente poder se reencontrar hoje e relembrar um pouco da nossa história. E eu quero aqui, em nome do teu nome, em nome do professor Etim, abraçar todos os professores aqui da nossa região, professores e professoras, pessoas queridíssimas, amizades maravilhosas que nós fizemos ao longo da nossa história. E dizer que eu espero que a gente comemore essa data por muitos e muitos anos. Certo? Eu sei que você ainda vai passar aí uns 40 anos na sala de aula. Não, rapaz, 40 anos. Mas eu tenho disponibilidade, tenho disposição ainda, né? Para continuar aí nesse ritmo. Tu acha que ainda fica quanto tempo na sala de aula formal, assim? Rapaz, eu acredito que em termos aí aproximadamente uns 5 anos. 5 anos, né? Acho que, assim, apesar de ser às vezes, como eu disse para você, um pouco cansativo, né? Porque você viaja toda semana, vai e volta. Eu já me acostumei, né? E a gente já está acostumado com esse ritmo, né? Mas às vezes também cansa, né? Porque você vai e volta, tem que vir, mas seguimos forte, né? A idade vai aumentando também, né? Vai. Então, a idade vai aumentando, você não é mais um garoto, né? Assim, mas a vontade de trabalhar, eu aprendi isso com o meu pai, sabe? Você conhece ele, Zé Alves do Monte. Trabalhar, dedicado, né? Só fazer aqui uma referência para quem não lembra, da história. Zé Alves do Monte, o pai do Etim, e Expedita Rezende, a mãe do Etim. O Zé Alves do Monte, Zé Monte, era um funcionário da Rede Ferroviária Federal, da Refesa, né? Trabalhou muitos anos na Refesa.
E eles viajaram muito, para ter uma ideia, o Etinho não nasceu nem em Crateús, Crateús. nasceu em Heriotaba, né? Heriotaba, exatamente. Pois é, poucas pessoas sabem disso, né, Etinho? Porque como o papai viajava muito, né? E nessa época a gente estava lá na Heriotaba, passou pelo Castelo do Piauí, em Altos, né? E depois que Onde tinha uma linha do trem. Onde tinha a linha do trem a gente passou, né? E depois que a gente começou a crescer um pouco, ele fixou, né? Assim, uma ideia, você vê como uma família, né? Assim, a forma de pensar, ele disse, não, agora eu vou comprar uma residência em Crateús, vou fixar vocês lá e colocar vocês nas escolas realmente para estudar. E isso é o que ele sempre fez, né? E sempre com aquela dedicação, né? Que trabalhava, não tinha hora, não tinha dia, não tinha sábado, não tinha domingo, porque o emprego dele, né? Na Refesa, não tinha as folgas, né? Tinha. Se tivesse que ir trabalhar no sábado e domingo, ele sempre estava à disposição. E acho que a gente pegou um pouco disso, né? Essa vontade dele, essa disposição, né? Realmente de trabalhar. E estamos aqui, né? À disposição dos nossos alunos e tentando dar o melhor de si, né? Muito bem, tinha aproveitar aqui para mandar um abraço para Ramiro, Ramiro, Tinonato, lá né? em Brasília. O Heriberto lá em Manaus. A Valnei, tá onde, Valnei? A Valnei mais o Alberto estão aqui na Paraíba. Né? E a Wanda Lúcia. Um abraço a todos. Abraço, Wanda. A vida eterna aqui em Crateús. Ainda mora ali na Travessa Santo Antônio, onde nós vivemos a vida inteira ali. A vida inteira. Né? E a gente sente muita saudade, rapaz, quando a gente vai lá, né? Que a gente tinha aquela casa lá, que hoje não nos pertence mais. Né, mas deixa muito saudade e a Wanda mora lá, vizinha. Né? E aproveitar para mandar um abraço aqui para nossos parentes das nossas origens, né? Nosso pé de serra, nossas queimadas, certo? E os parentes que estão espalhados aí por esse mundão lá fora. Então um grande abraço a todos. Parabéns, Etinho. Obrigado. Dia do professor. Satisfação. Grande abraço. Obrigado. E vamos em frente. Vamos em frente, segue. Vida que segue. Vida que segue. Painel Caratis com Edmilson Providência.